Notícias que estão em introdução permanente em agência.eclésia.pt. Falamos agora com Alfredo Teixeira sobre a Jornada de Teologia Prática que vai decorrer no dia 14 de novembro na Universidade Católica em Lisboa. Professor Alfredo Teixeira, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Que conceito é este de Teologia Prática? Muito boa tarde. A Teologia Prática é uma subdisciplina teológica que trabalha sobretudo, por um lado, a partir do terreno eclesial, procura mobilizar aquilo que são competências teológicas específicas para ler a realidade eclesial e a realidade social que envolve as comunidades, mas também no sentido de perceber como é que os cristãos vivem a sua própria fé e descobrir isso como um lugar de interrogação teológica. Portanto, digamos que a teologia prática parte da comunidade cristã, da experiência cristã, para a ela regressar. Portanto, eu diria que é essa, de alguma forma, a sua especificidade no quadro das disciplinas teológicas. Inverte-se aí, de alguma forma, aquele sentido propositivo da fé, enfim, numa lógica mais descendente, chamemos-lhe assim? Sim, eu diria que a teologia prática está mais disponível para ouvir a própria experiência que as pessoas fazem da sua fé. E, portanto, não apenas nessa lógica dedutiva de alguma maneira, enunciar a fé de uma forma propositiva. É evidente que isso também faz parte do pensar teologicamente a fé, mas há uma outra dimensão que é aquela que diz respeito à experiência da fé das pessoas e, de facto, das comunidades, e de facto esse lugar teológico é uma interrogação própria da teologia prática. De que forma é que se opera esse diagnóstico dos contextos onde se realiza a experiência crente? De facto, a teologia prática, por isso mesmo, é talvez a disciplina teológica mais interdisciplinar, porque de facto no momento de olhar a realidade nós temos que encontrar instrumentos, gramáticas que nos ajudem a olhar essa realidade e, de facto, sob esse ponto de vista, enfim, diversas ciências humanas, diversas ciências sociais são, em muitos casos, mobilizadas como parceiros fundamentais desta reflexão teológica, porque, de alguma forma, são ciências que têm esse olhar treinado, têm, de alguma forma, instrumentos específicos que nos permitem ler essa realidade. É claro que depois as interrogações que fazemos são especificamente teológicas, não são as mesmas que um sociólogo ou um antropólogo fariam, mas em todo o caso não deixa de ser necessária a leitura, não é? E, portanto, para essa leitura, nós precisamos, em muitos casos, de instrumentos que são interdisciplinares. Estimulando depois o tal diálogo de saberes. Sim, é verdade. Durante uma jornada de teologia prática acontece esse diálogo? Sim, eu penso que, no fundo, uma jornada é um pequeno laboratório de teologia prática. É isso que, de alguma forma, pretendemos. E, portanto, estas duas dimensões de que falámos agora, por um lado, ter em conta a experiência crente, enfim, naquilo que é a sua dimensão individual, naquilo que é a sua dimensão comunitária, tê-la como um lugar de reflexão é, de facto, um vetor prioritário e, ao mesmo tempo, manter o diálogo com outros saberes, outras experiências, não só na área das ciências, mas, por exemplo, determinadas dimensões da cultura que têm estado a ser muito presentes nestas teologias práticas, desde a música, a literatura, as artes plásticas, porque são, de alguma forma, um lugar muito particular para se compreender aquilo que são as sensibilidades contemporâneas, não é? E por isso são um interlocutor também privilegiado da teologia prática. Neste caso, nestas jornadas, na próxima sexta-feira, dia 14, as intrigantes linguagens da fé, como se inscreve este tema, este debate, no percurso que a Faculdade de Teologia vai propondo? De facto, estas jornadas respondem a um desafio que é crucial em todos os momentos da história das comunidades cristãs. Enfim, as comunidades vivem para dar testemunho de alguma coisa. Dar testemunho implica sempre traduzir, implica, de alguma forma, receber uma mensagem e encontrar a maneira de a tornar comunicante, não é? De a tornar traduzível. E, nesse sentido, de facto, o problema das linguagens da fé torna-se, enfim, um lugar óbvio para a discussão teológica ou prática. E, de facto, neste contexto, eu diria que nós temos, essencialmente, duas direções. Intrigantes porquê?
As linguagens da fé podem ser intrigantes, antes de mais, porque, de facto, elas transportam uma memória, a memória de Jesus, a memória do Evangelho de Jesus, que muitas vezes é uma palavra, eu diria, contracorrente. É uma palavra inesperada, é uma palavra de espanto, e alguma da sua força passará ou continuará a ser essa, a de permitir, no contexto da nossa realidade, dizer coisas diferentes, dizer coisas novas, dizer coisas que não é possível dizer a partir de outras experiências que não a experiência crente. E, neste caso, a experiência crente na tradição cristã. E, nesse sentido, elas são intrigantes porque podem, de facto, provocar. Podem, de alguma forma, trazer uma determinada criatividade social até à experiência que partilhamos com outros concidadãos. Mas há uma outra intriga de que se fala aqui. Enfim, a experiência da fé, nas suas linguagens, passa também por esta capacidade que o crente tem, quando exprime a sua fé, quando se interroga acerca da sua própria experiência crente, de se inserir numa intriga que é a da própria história da comunidade crente. De alguma forma, aquilo que tentaremos pensar neste contexto é como é que podemos, de alguma forma, ler teologicamente aquilo que é a experiência crente de alguém no quadro de uma experiência mais ampla, de uma grande narrativa que é a narrativa eclesial. E, portanto, esta micro-história de salvação que um crente pode narrar, a partir da sua biografia, é uma micro-história que se inscreve numa história mais ampla, que é, no fundo, na linguagem bíblica, a história, enfim, da paixão de Deus pela humanidade. Não é? E, portanto, há uma maneira, é também dessa intriga que falamos, a intriga como narrativa, como essa inscrição da nossa própria história numa história de diálogo com Deus. E que saberes irão explorar essas intrigas que Pois, antes de mais, vamos mobilizar bastante os saberes bíblicos, porque, de facto, a Bíblia é um laboratório privilegiado para descobrirmos as linguagens da fé. E eu aí, enfim, penso que podemos destacar 3 lugares que serão, no fundo, um lugar de teste à nossa reflexão. Por um lado, abriremos até com a leitura de uma parte do livro dos Cânticos. Convidámos para isso a atriz Maria do Céu Guerra, que, enfim, nos vai dar o prazer de a ouvir a ler uma parte desse livro, que é um livro que suscita, no fundo, um modo diferente, menos habitual de falar da experiência crente, que é falar, no fundo, da correspondência ou da correlação que há entre a experiência crente, entre o crer e o amar. E como as linguagens da sensibilidade, as linguagens do desejo, essas linguagens tão estruturantes da nossa experiência humana, podem ser um lugar para dizer a fé. E, portanto, esse será um dos primeiros lugares bíblicos que visitaremos. Depois visitaremos também o mundo das parábolas. As parábolas são, de facto, talvez a expressão mais clara dessa linguagem da fé contracorrente. Enfim, uma linguagem que abra qualquer coisa de inesperado, uma espécie de fenda na nossa realidade que abre, no fundo, para a novidade de Deus. E, de facto, a parábola será, neste contexto, enfim, um lugar também para pensarmos as linguagens da fé. Ainda um outro lugar bíblico, a profecia, em particular, o gesto profético. Nós sabemos que as linguagens são também gestos. Enfim, só para recordar um exemplo, que aliás será refletido nestas jornadas, por exemplo, o pontificado de João Paulo II é hoje impensável sem os seus gestos. Algumas das suas mensagens mais fortes, algumas enfim, dos seus modos de comunicar mais penetrantes na realidade foram, de facto, gestos. E, portanto, pensar a profecia como gesto será também um dos lugares da nossa reflexão. Depois, outros saberes, outras considerações mais relacionadas e brevemente pedir. Sim, claro. Teremos um pequeno painel onde vamos refletir sobre as artes de narrar a Bíblia a partir de 2 perspectivas. Uma que é a perspectiva mais dos próprios cristãos que, quando leem a Bíblia, encontram nela uma correspondência com a sua própria vida.
mas também a experiência a partir do testemunho da Alice Vieira, do que é hoje a narrativa para crianças e do lugar que a própria memória bíblica pode ter nessa narrativa. Mas também, por exemplo, no quadro das artes plásticas, teremos contributos que nos ajudam a ver o que foi a viagem das parábolas, por exemplo, como as parábolas foram representadas culturalmente e a força que elas tiveram em determinados momentos históricos para dizer a experiência crente. Pode participar toda a gente? Pode participar toda a gente. Basta ver o programa na página da Faculdade de Teologia? Estão todos convidados, no site tem toda a informação e, portanto, será um prazer poder contar com todos os nossos amigos, os amigos da Faculdade, nestas jornadas. Professor Alfredo Teixeira, muito obrigado por ter estado neste programa a apresentar as jornadas de Teologia Prática e, de facto, na página da internet da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa encontra o programa detalhado e as indicações para participar nesta jornada de Teologia Prática. Amanhã estaremos de volta.